A paz do Senhor, irmãos. As irmãs estão lindas, né? Nós louvamos ao Senhor pela vida das irmãs, louvamos ao Senhor porque nos conduziu até aqui, nos guardando, nos livrando de todo mal. Louvamos ao Senhor pela vida da nossa irmã Eunice, que nos fez o convite para estar aqui com as irmãs. Aproveitando que as irmãs, os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. As irmãs que ainda não me conhecem, meu nome é Lilian, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, vai fazer 7 anos, eu e minha família. E nós estamos desde 99 para 2000, né? Nesse trabalho, dando palestra, falando do Senhor, né? Tanto falando da palavra do Senhor, quanto falando de saúde, né? Saúde da mulher. As irmãs encontraram? Vamos aproveitar que as irmãs estão de pé e vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, no capítulo 25, apenas o versículo 23 e o 24, que diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se com seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Amém? Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que nos chama muito a atenção. Vai nos falar sobre uma mulher chamada Abigail, que eu vi que tem uma irmã também chamada Abigail aqui no nosso meio. Cadê você? A irmã Abigail aqui, que a palavra vem nos trazendo. Irmã Abigail. A irmã Abigail aqui da Bíblia. A Bíblia diz que ela era uma mulher cuja característica que a Bíblia ressalta era que ela era sábia. Uma mulher bela, sábia. E a Bíblia vai nos dizer que ela tinha um marido, e esse marido era um marido de coração endurecido, um coração mau. E no capítulo 25, nos primeiros versículos, nós vamos ver que Davi, acompanhado com 600 soldados, está passando pelo deserto de Parã. E Davi estava com um coração triste, porque o profeta Samuel havia falecido. E ele chega, passando pelo deserto de Parã, e ele passando por este deserto, ele sente fome, ele sente sede e uma grande necessidade de alimentar também os seus soldados. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi pede para que um dos seus moços vá até o Carmelo, onde Nabal, o esposo de Abigail, estava tosqueando ovelhas com seus servos. E quando o servo de Davi chega até Nabal, ele fala de Davi e fala a necessidade que Davi e seus soldados têm de se alimentar, de repousar, de saciar a sua sede. Mas imediatamente a resposta de Nabal foi uma resposta negativa a Davi. Eu não vou dar nada da minha terra a este. Eu não vou ceder nada que me pertence a este. Mas a gente precisa observar uma coisa, que naquela época, quando um valente como Davi, ele já havia sido ungido rei, não havia ainda assumido o trono em Jerusalém, mas ele já era conhecido por todas as partes. Como um valente como Davi chegava em uma terra e pedia de beber e de comer, era uma honra para a terra que desse de beber e de comer a este valente.
a este chamado por Deus e aos seus soldados. E Nabal nega-lhe o favor a Davi. E na mesma hora, um dos moços de Abigail estava ouvindo o que se passava, contemplando o que se passava, e este moço vai apressadamente, vai apressadamente ao encontro da sua senhora, a irmã Abigail. E algo me chama a atenção, porque naquela época, tudo que acontecia em uma terra, e que e as pessoas imaginavam assim: eu preciso que isso seja resolvido o mais rápido possível. Sempre tinha o senhor da terra e sempre tinha alguém abaixo hierarquicamente para resolver as questões. Mas esse moço, ele vai diretamente à irmã Abigail. E se ele vai à irmã Abigail, é porque ele sabe que se ele fosse até o encontro da sua senhora, ela teria uma solução para o problema. E se ele ver nela esta resolução para o problema, é porque as atitudes de Abigail na sua terra eram atitudes sábias. O texto vai dizer que ela era uma mulher bela e sábia. E nós vamos ver no decorrer do texto que a sabedoria de Abigail se expressa em cada detalhe deste capítulo. Ele vai até a sua senhora. Ele não vai a um homem, ele não vai a um senhor que está abaixo hierarquicamente do senhor Nabal. Ele vai até Abigail e ele vai relatar tudo o que aconteceu. Olha, minha senhora, Davi e os seus 600 homens estão famintos, estão sedentos. Eles foram ao Carmelo e o meu senhor negou o favor ao rei. Certamente que até amanhecer do dia não vai restar nenhum homem nessa terra. A Bíblia Genebra, ela vai nos dizer que não restaria nenhum do sexo masculino na terra de Nabal. E o que significa isso? Era dos homens que vinha o trabalho braçal, o desenvolver de uma terra. Então, se Davi viesse e matasse todos os meninos, todos os homens, acabou a honra daquela terra, acabou o progresso daquela terra, a prosperidade naquela terra acabaria. Mas Abigail, ela se posicionou, e a Bíblia nos diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Em Provérbios 31, vai nos dizer que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de joias preciosas, ou de finas joias, ou de rubis. E Abigail era uma mulher que sabiamente estava ali exercendo o seu papel. E a Bíblia vai nos dizer que no momento que Abigail ouve a queixa daquele moço, referente à atitude do seu marido Nabal, ela se enche de ira e vai ao encontro de Nabal perguntar o que havia acontecido. É isso que acontece? Ela se enche de razão e das opiniões dessas feministas que andam por aí e vai tirar pergunta ao seu marido. É isso que acontece? Não. E qual a postura que Abigail tem? Primeiro, ela se cala, ela monta uma estratégia de ação e na sabedoria ela vai pegar o melhor da sua terra. Diante das dificuldades que nós encontramos no dia a dia, diante das batalhas espirituais que dia e noite nós enfrentamos, principalmente se estamos envolvidos na obra do Senhor, é momento de nós pararmos um pouco, buscarmos do Senhor direção, e o Senhor vai nos direcionar que decisão tomar. Isso na nossa vida espiritual, isso na nossa vida secular, isso como mãe, isso como esposa, isso como alguém que está num ambiente de trabalho enfrentando perseguição, em qualquer situação da nossa vida. Nós precisamos, como Abigail, parar um pouco, pensar um pouco, orar um pouco mais, jejuar um pouco mais e buscar do Senhor estratégia, porque para tudo Ele tem uma resposta. E Abigail, ela faz assim, ela para um pouco, ela não vai tirar pergunta ao seu marido,
Ela reconhece a autoridade do seu marido. E a mulher sábia é assim. Ela não vai com esses ventos feministas que estão aí fortemente armados, não é, irmãos? Ela sabe que a mulher que teme ao Senhor, ela é submissa ao seu marido. Ela tem na sua casa alguém que na hierarquia está Deus, Jesus, o marido, e abaixo do marido está a sua esposa. Ele é a cabeça da sua esposa. Não cabeça para estar em cima com autoritarismo e pisar, mas aquela que é ajudadora, que está ao seu lado para caminhar junto e fazer a obra do Senhor. Ela reconhece a autoridade daquele que está na sua casa. Ah, mas irmã Lília, o meu esposo, ele não é servo do Senhor, ele não serve ao Senhor. Mas a Bíblia diz que a santa mulher de Deus, ela santifica o seu marido. A mulher que teme ao Senhor, a mulher que é sábia, ela reconhece a autoridade que existe no seu marido, mesmo ele não servindo ao Senhor. Ela não vai desobedecer a palavra do Senhor, mas ela vai conquistar esse marido para o Senhor, fazendo o quê? Usando as estratégias que o Senhor lhe dá. No joelho, na oração, no calar na hora certa. Às vezes o esposo chega cansado do serviço, está cheio de coisa na cabeça, e ela, como santa mulher de Deus, ela não é uma mulher rixosa, né? Porque a Bíblia diz que a melhor coisa é morar numa casa que tem goteira contínua do que morar com uma mulher rixosa, que fala de noite, reclama de noite sem parar. Não tem ninguém assim não, né, irmãs, aqui? Não, né? Todas aqui têm água santa na boca, não é?